Bem-vindos ao programa Fisiochat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o nosso tema é fisioterapia respiratória. E para a gente falar sobre esse tema, trouxemos uma especialista no assunto, a Cibele Berto. Ela é fisioterapeuta, formada pela Faculdade de Medicina da USP. Ela também é mestre em Ciências da Reabilitação, lá na USP também. E desde 2001 ela supervisiona o estágio, a parte prática, né, do estágio de fisioterapia em disfunções respiratórias, na graduação também da Faculdade de Medicina lá da USP. Tá bom? Seja muito bem-vinda. Estamos aqui também, ela vai contar um caso muito interessante do Gustavo Oliveira, ele é um ex-paciente e a gente vai contar um pouco aí sobre esse caso bem interessante. Seja muito bem-vinda. Bem-vindas. Para a gente começar a introduzir um pouco esse tema, né? Como que a fisioterapia pode ajudar esses pacientes com problemas respiratórios? Bom, particularmente a reabilitação pulmonar, ela é um processo bem abrangente e não envolve só o fisioterapeuta, envolve outros profissionais, dentre médicos, assistente social, psicólogo e o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta, ele tem o papel de trabalhar na parte de treinamento de exercícios, que é o principal componente de um programa de reabilitação pulmonar. Então, esse treino de exercícios, ele é individualizado para cada paciente, de acordo com as limitações de cada um, e ao longo de um tempo em que esse paciente é acompanhado, no nosso caso lá no ambulatório, são 3 meses pelo menos de segmento, o nosso paciente vai 2 vezes por semana, né, e a gente trabalha com treino aeróbio, com treino muscular, e esse paciente pode estar preparado para um procedimento cirúrgico ou ele pode ter uma alta com orientação para seguimento em casa, né, desses mesmos exercícios, adaptados ao seu ambiente doméstico, obviamente, mas é muita coisa para falar dentro da reabilitação. Acho que hoje o nosso público-alvo lá no ambulatório é o paciente DPOC, né, é o que a gente mais tem casos lá, e dentre outras condições que levam a repercussões respiratórias, que é o caso do Gustavo, que é um ex-paciente da reabilitação, mas que continua sendo paciente da clínica médica acompanhado porque ele tem fibrose cística, que foi o motivo que levou ele a um transplante pulmonar. Tá. Deixa só, antes da gente entrar no caso do Gustavo, Cibele, pode ter gente aqui dos nossos telespectadores que não sabem o que é a DPOC, por exemplo. Você consegue dar uma pincelada rapidinho do que é? Claro. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é um conjunto de doenças, as mais conhecidas, enfisema, né, e bronquite crônica. E a gente, em geral, tem como fator de risco para essas doenças o tabagismo, o cigarro, né? Então, a maioria dos nossos pacientes lá é ex-tabagista. São mais velhos. Difícil a gente ter paciente que ainda se mantém fumante. São mais velhos, então tem uma faixa etária de idosos, já a média de idade 65, até mais, pouco. E aí você tem um somatório de condições, né, que decorrentes da própria doença crônica, que é DPOC, e do envelhecimento, que se somam para levar as limitações que a gente vê nos pacientes lá. Cibele, e vocês têm um público mais masculino, mais feminino? Como é que é lá no ambulatório? No caso do diagnóstico de DPOC, é mais masculino. Mas o fator de risco, que é o tabagismo, a gente tem mulheres fumantes e, né, da década de 60 para cá, o tabagismo em mulheres aumentou bastante. Então, a tendência é a gente ter cada vez mais mulheres, né, continuando. Outras condições que a gente acompanha lá no ambulatório, de outras doenças, são mais... acometem mais mulheres, né? A asma, por exemplo, que é a segunda condição mais comum que a gente tem de encaminhamento à reabilitação, é mais predominante em mulheres, e condições mais raras, mas que são predominantemente em mulheres, como linfangiolema-hematose, que é uma condição mais rara, mas, ou seja, a gente acaba tendo, né, um equilíbrio de homens e mulheres de uma forma geral, né? Mas em DPOC mais homens mesmo. Tá.
Então vamos contar um pouquinho a história dele, do Gustavo. O Gustavo é um marco lá, né, Cibele? Como é que foi que ele chegou? E daí eu acho que era legal você contar como é que foi e depois ele falar pra gente o que ele acha disso tudo, né? Como é que ele tá, dar o depoimento dele. Gustavo chegou em 2007, encaminhado por fibrose cística. Tinha quantos anos, Por Gustavo? consequências, né? Tinha 18, né? 18 para 19 anos, eu sei melhor que ele, a idade que ele tinha. Por consequências pulmonares da fibrose cística, que é uma doença sistêmica, mas que no pulmão tem uma repercussão importante. E ele estava muito debilitado a ponto de não ter condições ainda de fazer o transplante, de entrar em lista de transplante. Então, a reabilitação pulmonar, junto com todo um suporte, inclusive nutricional, na época, que foi muito importante, ele precisava ganhar peso na época, e o exercício físico, levaram ele a alcançar a condição para o transplante. Isso levou aí um tempo, uns bons 3 anos, né, Gustavo? Então vocês fizeram uns 3 anos de pré-operatório, vamos dizer assim, de preparação. Preparo para um pré-operatório. Tá. Foi E bem como, antes. você falou que eles são magrinhos normalmente, né? Os pacientes com fibrose cística. Eles costumam ser emagrecidos. E o que acontece para chegar nessa condição? Eles têm É pela própria doença? A própria doença. A fibrose cística é uma doença genética, então a pessoa nasce com essa condição e ela tem uma repercussão nos diversos sistemas, inclusive no trato gastrointestinal. Sim. Então leva a uma condição de má absorção, principalmente de gorduras, né? E esses pacientes acabam tendo um estado nutricional depletado. No pulmão, por uma condição de alteração da célula, né? Dos canais lá de prótons da célula, eles acabam tendo uma produção de secreção alterada na sua viscosidade, na sua quantidade, e isso propicia, é uma doença hipersecretiva, né, supurativa, que a gente fala, e isso propicia infecções de repetição. Então, ele teve o diagnóstico com 2 anos de idade, 1 né? ano e 8 meses. Mais ou menos 2 anos, 1 ano e 8 meses, e a partir daí ele já vinha tendo infecções de repetição, por isso a mãe acabou levando ao médico investigar e fez o diagnóstico e começou a tratar, mas eles têm invariavelmente muitas infecções de repetição, mesmo ao longo da primeira infância, e isso vai fazendo com que o pulmão fique cheio de sequelas, de cicatrizes, de deformações mesmo na via aérea. Isso a gente chama de bronquiectasia. Em qualquer fase da vida isso pode desenvolver ou muda de paciente para ou geralmente já no comecinho da vida, como o dele, isso aconteceu? É uma doença que tem uma expressão genética, ela pode ser, ter uma expressão maior ou menor, mas em geral nos casos como o dele se expressam Já desde a infância. já desde a primeira O infância. exame do pezinho agora detecta, não detecta, não? Eu acredito que sim, mas eu não conheço especificamente qual o exame do pezinho. Eu acho que sim, faz. É uma das primeiras que faz. Sim. Agora, mesmo com o tratamento, eles desenvolvendo toda essa condição de infecções de repetição e chegando a um ponto onde o pulmão não tem mais como ser tratado, né? É um pulmão que precisa ser trocado, vamos dizer. Tem diversos critérios, mas o transplante é uma das opções de tratamento. E foi indicado para ele nessa idade dos 18 para 19 anos, porém, sem ele ter uma condição física de passar por um transplante. Era um risco muito grande na condição que ele estava debilitado e para um transplante, apesar dele ter a indicação de transplantar. Quando ele passou em reabilitação com a gente, com suporte nutricional, ganhou peso e foi indicado para a lista de transplante, ele ficou 1 ano e meio em lista, que é o tempo que a gente tem hoje de espera, né, no nosso centro, cerca de 18 meses mesmo. Mas nesse meio tempo, a partir do momento que ele entrou em lista, ele foi chamado algumas vezes para transplantar. Eu acho que é isso que ele pode contar um pouquinho dessa experiência, né? Um pouco de ansiedade até que ele viveu. Nos conte, Gustavo. Como é que foi, Gustavo? Conta para nós. Então, a doutora Marlova, que era da equipe, agora não tá mais, né? Acabou me ligando no meu celular. Me ligou, perguntou onde eu tava. Eu tô em casa aqui assistindo um jogo aqui e tal com meu irmão. Vem logo. Tem que ir na hora, né? Na hora. Eles Tem que têm estar em 2 horas. 2 horas. 2 horas, tá?
Tem que estar lá. para fazer a preparação e tudo, os médicos fazer a capturação do órgão. Aí Mas você chegou a tempo, Gustavo? não cheguei a tempo. Era uma com outra sexta-feira à ocasião. tarde. Uma outra ocasião eu cheguei a tempo. Eles acionaram o quê? Um águia. Acionaram o águia da Polícia Verdade. Militar para Pra ir poder pegar ele em casa. chegar a Sim, tempo. aí acabou passando no Datena e tudo. Oh, você ficou famoso, hein? Famosinho lá. Ficou passando no Datena, tudo. Aí a gente perguntou se tinha um campo próximo de casa. Não, a gente tem como campo próximo e tudo. Tem delegacia? Tem. Aí já acionaram tudo. Aí encheu de carro de polícia na rua de casa. Os vizinhos. Você não tinha feito nada de errado, né? Nada, né? A vizinhança começou a encher e tudo. Aí começou a saber do caso. Aí quando eu cheguei lá, o campo já estava lotado. Mas o fato é que nesse primeiro, foi a primeira chamada Isso. dele para transplante, né? Ele chegou no INCOR para o transplante, preparou. Você chegou aí para o centro cirúrgico? Na terceira vez. Na primeira vez não foi. Não, na primeira não. Mas o pulmão do doador não estava adequado, então isso é avaliado ao longo do processo, sim. né, que chama o paciente e eles vão avaliando as outras condições. Eles avaliam no primeiro momento a compatibilidade, aí chamam o primeiro da lista compatível. Né? Então acionam, porque em 2 horas toda a equipe está preparada, mas outras condições podem levar ao cancelamento de todo o processo, e foi o que aconteceu numa primeira vez, numa segunda Pelo menos você passeou de vez. helicóptero, né, Sim, Gustavo? sim, mas não quero ter outra experiência não. Com certeza. É porque acho que é uma expectativa muito grande, né? Exato. Eu fiquei frustrada quando eu soube que ele foi chamado para o transplante e não fez o transplante. Né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo, a gente conversou bastante disso na época, né, Gustavo? E ele me falou, ele me consolou, ele falou assim, doutora, quando for o meu pulmão, quando for o meu pulmão, vai ser o meu transplante. Gustavo, quantas tentativas você teve até dar certo? 5. 5 Na tentativas. quinta que Na funcionou. quinta deu certo. Então mobiliza toda essa equipe, chega lá, às vezes não Pode dá acontecer, certo. Pode ser de primeira. Pode Tá. acontecer, inclusive, esse tempo médio de espera de 18 meses pode ser de 1 mês, 1 semana. Porque Entrou tem- em tem- lista, pode Porque acontecer. de repente é aquele compatível, O né? que depende é doador. Tá. Então, o que mais limita hoje, né, o número de transplantes é ter doador disponível. Tá. E a gente tem um problema muito grande, né, no nosso meio de viabilizar isso, porque a família às vezes não autoriza, apesar da pessoa ter manifestado em vida que seria deseja doador e tal, e a família não autoriza. Então, depende muito até do que está rolando na mídia, se você tem, por exemplo, uma novela onde tem um caso de paciente esperando um órgão e tal para transplante, tende a aumentar o número de doadores na vida real, né? A gente tem então uma oscilação muito grande de transplantes em função do número de doadores. Precisava ter uma campanha contínua disso, né? Exatamente. A campanha deveria ser contínua. Porque não é só pulmão, né? Se a gente for Não, pensar, corpo muitos todo. outros Exato. órgãos, né? Todos os demais órgãos. Então ele vivenciou todo esse processo, a gente vivenciou junto, né, na época. Então, o Gustavo demorou quantos anos? 3 anos pra 3 chegar anos ali, para um chegar. ano e meio. Quase 4 anos. No total. No total. Quando foi indicado para de conseguir. entrar e de ficar na fila de espera. Tá, daí depois de fila de espera para chegar essa quinta vez, quanto tempo mais ou menos? 4 anos. No total foram aliás, 4, né? um Aqui ano e 3 de 8 reab. Fila de espera e A ficou fila um ano e meio. para você entrar em fila de espera, 1 ano e 8 meses. E depois? Para aguardar no transplante mais 1 ano e 10 meses. Daí transplantou. Como é que Sim. foi o pós-transplante? Outra situação, né? É? Eu acabei ficando apavorado, né? Que eu tava entubado, tudo. Aí acabei desentubando, mesmo amarrado, acabei tirando o tubo. Ele arrancou. Os Ele médicos. ficava Enriquecido. agitado. Isso, eu pensei em morrer sufocado. Os médicos pegou apavorado. Não, Gustavo, não é pra você fazer isso. Eu tava dopado e tudo. Sim. Aí peguei e tirei tudo. Aí no dia seguinte conversou comigo. Podia prejudicar as cordas vocais. Não acabou prejudicando. Aí deu tudo certo. E quanto tempo depois que ele termina a cirurgia, tudo que ele volta para a reabilitação? Tem? Porque ele isso. vai fazer uma físio lá já Lá no no hospital pós-operatório, também, né? Isso varia do tempo que ele vai ficar internado, né? Então, o primeiro mês é mais complicado, geralmente ele passa algumas semanas ainda lá
no pós-transplante, entre UTI e internação, enfermaria. E lá no INCOR tem um programa de reabilitação de pós-transplante dentro do próprio INCOR, que foi o que ele fez, né? Também, é bem específico. Mas também com os mesmos componentes de treino aeróbio, treino de exercícios, né, de musculação. E depois que ele teve alta desse programa, aí ele voltou para o nosso ambulatório, onde ele fez o pré, para o nosso reabilitação de pós-transplante. Né? Então, no total, ele acabou fazendo 6 meses de reabilitação, que é rápido, né? Foi bem interessante, porque ele teve uma recuperação muito boa, né? Então, acho que a gente está vendo ele aqui agora, sim, mas eu conheci ele usando oxigênio e carregando um cilindro de oxigênio aos 18, 19 anos de idade. Desde qual idade, Gustavo, mais ou menos? Assim, eu comecei a usar oxigênio 18 anos. Com 18 anos? Foi bem teve nessa. indicação para reabilitação. E ele teve até uma dificuldade logo depois, porque logo em seguida ao transplante, assim que estuba, eles ficam com catéter, com máscara, né? Mas assim, é meio que ele para acordar, né? E depois não precisa mais do ponto de vista de oxigenação do sangue, né? Mas ele sentia falta do catéter no nariz, ele pedia para ficar com o catéter só porque ele ficava numa ansiedade, mas como, não preciso. É que você tinha aquela, né, a memória daquilo, né? E fica com o oxímetro no dedo para ver a oxigenação. Você achava, você nem acreditava que estava tão bom, o paciente, né? Que saturava 87%, menos em ar ambiente. Até menos, fazia esforço, chegava a 75% de oxigenação. Depois do transplante, saturando 95, 96, que é o normal, né? Que é a nossa saturação normal. E ele não está mais fazendo reabilitação, já está de alta. Eu chamei ele de ex-paciente. Agora ele vem me visitar. Só visita. E como é que é a sua vida hoje, Gustavo? O que você faz? Você pode fazer tudo? Você tem alguma restrição? Tem uma restrição, não posso pegar peso, né? Um ambiente muito acumulado, não posso estar... Lugar muito fechado, Isso, né? como transporte. Transporte público. Isso. Por conta o quê? Da imunossupressão. É isso. Para evitar algum processo infeccioso, pegar uma bactéria. As doenças oportunistas, para quem é imunossuprimido, né? O principal risco, ele teve algumas ofertas de emprego, uma delas eu lembro que ele veio até me contar, que tinha sido logo no primeiro ano, né, que você transplantou, ele recebeu uma oferta de emprego de cobrador de ônibus. Não ia dar, né? A equipe toda vetou, né? A médica, a infectologista... Ela falou, melhor não. Melhor não. Tem outros empregos, né? Mais arejados, então, né? É um cuidado, né? Mas chega a ser, sim, uma restrição por conta dessa exposição que é um risco para ele, né? Então, ele teve... ele é um guerreiro aqui, porque ele, depois do transplante, teve outras complicações, né, Gustavo? Entre tuberculose... Isso. Inclusive você... Aneurisma... Descobriu. Outras coisas foram aparecendo aí, mas ele está firme e forte. Está descobrindo que você tem uma tuberculose. E do ponto de vista mais funcional, assim, você pode correr, você pode jogar bola, você pode fazer exercício? Já é outra vida, né? Pode fazer tudo? Qualquer tipo de exercício. Você faz exercício? Sim. O que você gosta? Gosto de praticar esporte, né? Gosto de futebol, né? Porque era algo que você não conseguia fazer antes. Fazia, mas aquela limitação, né? Cansava. Jogava um pouquinho e já tinha que parar. Tinha que parar. Durante toda a sua infância foi difícil, por exemplo, a molecada na escola jogando bola, você não conseguia acompanhar. Eu ia, mas aquele ritmo você não dá mais. E agora você joga uma partidona. Joga uma partidona inteira? Tá fazendo gol, Gustavo? Faço. Tá bom. Tá bom, né? Que bacana, né? E o que a fisioterapia é pra você? Fundamental. Não dava pra viver sem ela? Não. Foi fundamental e ainda é? Sim. Agora ele tá de alta, né? Ele teve alta, agora ele segue a vida dele e pratica o esporte na medida em que ele... né, a gente orienta para que mantenha regular, porque é atividade física para todos nós, né? Sim. Que é o recomendado. Mas ele tá muito bem, então a gente fica mais tranquilo lá à distância acompanhando. Que bacana. Legal trazer, né, essas histórias para mostrar como que pode mudar, né? Parabéns para vocês, assim. É muito, muito bacana. É muito bom ter uma história de vida assim, né? De superação, né? Para os dois, né? Que ela também foi muito importante nesse processo todo, né? Que
Bacana. Sibeli, e daí, se a gente for falar da reabilitação específica, você falou que vocês fazem treinamento aeróbio, treino muscular também. O que vocês têm lá de equipamento? A esteira, a bicicleta? Conta pra gente mais ou menos, uma sessão do pós-operatório dele ou de um paciente DPOC. Uhum. O espaço do ambulatório, ele é restrito, mas a gente consegue ter os equipamentos básicos para um programa de reabilitação. O professor Celso Carvalho é o docente responsável, né, pelo espaço, e ele que trouxe esses equipamentos para lá. São esteiras e bicicletas ergométricas, e a gente tem aparelhos de musculação para grandes grupos musculares, cadeira extensora, leg press, tem pezinho, tornozeleira, barra. Então a gente adapta a carga de acordo com o treino de cada paciente e faz o treino aeróbio no equipamento específico também para cada paciente, ou até alterna para variar, uma vez que esses pacientes ficam um tempo longo com a gente, né? E é bom alternar. Mas o objetivo é que eles ganhem o máximo possível de capacidade física, né? Dosando essa intensidade de exercício, porque a gente está num hospital onde o público em geral é um público de maior gravidade. Então, os pacientes que vão para a reabilitação no HC são pacientes graves a muito graves na classificação de DPOC, né? E no caso do Gustavo mesmo, a fibrose cística já num estágio de indicação de transplante, né? Entre outros casos nessa mesma condição da dele de outras doenças. Mas todo o programa de reabilitação pulmonar tem também a parte educacional que a gente faz junto com os exercícios, o treino de exercícios. Tem alguma contraindicação, assim, para reabilitação pulmonar, assim? De uma forma mais... de uma forma geral, todos os pacientes encaminhados têm que estar otimizados na sua doença de base. Então, eles têm que estar numa condição estável da doença, do ponto de vista medicamentoso, né? Do ponto de vista clínico. E se isso estiver de acordo, a gente consegue fazer as demais adaptações, muitas vezes até do ponto de vista ortopédico. É um paciente que tem alguma dificuldade, né, em esteira, a gente adapta na bicicleta, né? Claro que tem condições gerais mais graves, por exemplo, de um paciente cardiopato ou alguma condição mesmo cardíaca que seja um impedimento naquele momento. E isso ou o médico já avaliou no encaminhamento, os nossos pacientes são encaminhados do ambulatório, a maioria, do ambulatório de pneumologia, né, lá do Dr. Alberto Cuquier, do Dr. Rafael Stelmach, e a gente recebe esses pacientes esperando essa condição estável. Na medida em que isso escapa e a gente avalia que, olha, né, tem uma condição aqui que precisa ser, a gente manda de volta ou faz o encaminhamento para um cardiologista fazer uma avaliação com a liberação por escrito da prática de exercícios, né? Então, por sim, estar no pode hospital, ter vocês têm esse caminho mais rápido. A gente tenta direcionar um fluxo aí, às vezes claro. Mesmo dentro do hospital não é tão fácil, mas a gente está mais sempre fácil avaliando isso. Do que alguém que está numa clínica sozinho, Sim. obviamente. Isso, E a gente estava conversando até um pouquinho antes, então dependendo da condição pulmonar, ele vai para a reabilitação, não é que você vai melhorar esse pulmão, curar esse pulmão. O que você faz é você melhora outros aspectos para poupar esse pulmão. É mais ou menos isso a ideia? Isso. Então, a gente, às vezes, é interessante que a gente explique para o paciente que apesar daquela condição do pulmão que ele tem, a gente consegue melhorar, mas que o pulmão não necessariamente vai melhorar. Né? Então, se ele tem um enfisema, por exemplo, né, que é aquela condição lá do DPOC, o pulmão não se regenera com exercício, não vai voltar a refazer lá os alvéolos que estão destruídos pelo enfisema. Ele tem uma condição indireta, vamos dizer, que é a melhora do periférico, da musculatura periférica, que com o exercício vai se adaptando, né, e a gente consegue melhorar a condição, a capacidade física do paciente. O oxigênio, vamos dizer assim. Melhorar essa captação de oxigênio, melhorar a condição da fibra muscular, melhorar metabolicamente, né, as enzimas, né, esse metabolismo, para que isso se reflita em melhora
Da qualidade do que de ele vida. consegue fazer no dia a dia, né? Com menos falta de ar e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida. Porque se a gente consegue fazer mais coisas, a gente está mais feliz. Com certeza. Na verdade, você melhora os outros sistemas para poupar esse pulmão de um esforço? Não é bem poupar o pulmão. O pulmão tem uma condição que é não dele, vai, não vai alterar. Que não vai se alterar. No enfisema não vai se alterar. A gente não espera isso, a gente não espera melhora de função pulmonar pós-reabilitação. Mas, apesar disso, a condição geral do paciente, que a gente chama de capacidade física, né, e capacidade funcional, vai melhorar, apesar desse pulmão. Tá bom. Muito bom. Queríamos agradecer. Queria que vocês pudessem assim, dar um recado aí, final, assim, para a gente terminar o nosso programa. Muito obrigado. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de ter vindo aqui. Não, e muito legal poder trazer uma prova viva, né? Assim, muito... De contar um pouco dessa experiência, né? São muitas histórias que a gente vivencia lá. O Gustavo é uma delas, das mais importantes para mim na minha vida profissional. A gente, né, segue com uma relação até hoje. Eu acho que a reabilitação pulmonar ela acaba trazendo isso para a gente e para os pacientes, né? É um tempo em que a gente convive, que acaba sendo longo, né? 3 meses para alguns, mas para uns mais, para outros mais. E é uma troca mesmo, uma troca de experiências de vida, né? A gente procura fazer aquilo que a nossa expertise permite, em termos de a minha profissão que eu escolhi fazer, né, e ajudar a recuperação ou a reabilitação desses pacientes, mas por outro lado, os pacientes em geral trazem muita coisa para a gente de experiências e diversões e piadas e momentos que a gente vive lá que é uma troca mesmo. Que é uma troca. Não é só a gente que dá, a gente recebe muito também, né? Não tenha dúvida. Muito obrigado. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, Gustavo, por ter compartilhado a sua história com agradeço. tantas pessoas, né? Que sirva de exemplo, né? De força de vontade. E de não desistir, né? 5 vezes lá, mas sem desistir, né? Muito obrigada pela participação, então. Nós vamos acabando por aqui. Siga o nosso programa pelas redes sociais, Facebook e Instagram. E até a próxima.